óbvio que você mudar a cultura, mudar comportamento, mudar a estrutura das empresas é muito complicado. Não é tecnologia, nós estamos falando de mudança de ser humano, é muito de cultura, é muito mais complicado. Mas a lógica é muito simples de entender, tá? É assim, vou dar um outro exemplo que permeia o que a gente está falando. Se eu, enquanto empresa, enquanto corporação, as outras corporações não formarem pretos e pobres, esta conta não vai fechar. Enquanto nós todos estivermos brigando para contratar os mesmos engenheiros do ITA, primeiro que nós estamos falando de brigar por uma quantidade irrisória que já não fecha a conta. Há um bom tempo. Há um bom tempo, entendeu? Então a hora que a gente começa a falar, você está falando de IA, mas não é IA, cara. IA é computação quântica, é energia limpa, é impressão 3D, é IoT, é CRISPR. Dá para ficar horas e horas aqui falando de novas tecnologias que vão impactar, entendeu? Esta conta não fecha hoje, não fechava no passado, está piorando e vai piorar exponencialmente, né? Então, óbvio que a questão social é mais relevante, mas o que eu estou falando é grana. Se nós não formarmos pretos e pobres, esta conta não vai fechar. E qual a sua previsibilidade? Porque você está falando de desigualdade, né? A informação está seleta num pequeno grupo, já está há bastante tempo e as pessoas ficam disputando esse grupo. Você está falando tanto da responsabilidade da escola quanto das empresas de utilizar a base para ser transformadora como um todo. Na sua previsão de futuro, essa desigualdade, o futuro é bom para essa desigualdade? Vai gerar uma provocação que realmente vai formar preto e pobre? Ou isso... Você está otimista ou você está pessimista? Então, por que eu tô otimista, tá? E por que eu acho que é fácil de explicar isso para as empresas? Porque até onde eu falei, as pessoas entendem, mas isso não muda a empresa. Como é que você convence a empresa é com outro argumento que eles estão sentindo na pele. E aí eu vou mudar de assunto agora, falar de inovação, mas vocês vão entender que é a mesma coisa. Há 10 anos atrás, inovação era só discurso. Por quê? Porque não fazia sentido na estrutura da empresa ter inovação. Quem que manda ali, o C-Level, o board, esses caras que mandam. Esses caras têm um pensamento empresarial de curto prazo. A mecânica da empresa, no mundo, ela é feita para pensar em curto prazo. Eu estou focado no meu bônus desse ano. Por isso que muitas empresas familiares inovaram mais do que empresas não familiares. Esse cara queria deixar o legado. A MIT Sloan, inclusive, tem um artigo maravilhoso sobre isso que mudou... Pois é. Mudou não, né? Mas impactou o mercado. Falou, mas é isso, cara. O CEO está olhando para o bônus de um ano e ele está matando o futuro da empresa. Eu vi muito isso, cara. Os dois lados. Eu vi empresas familiares investindo no futuro a longo prazo e essas empresas terem um avanço terrível. A Microsoft, né? Que a gente deu como exemplo agora há pouco. Mas vamos voltar lá para a lógica. O que mudou? Por que hoje as empresas investem muito em inovação? Né? Podemos discutir se deveria investir mais ou menos, se está investindo certo ou errado. Se está comprando uma startup que inovou. Mas assim, se a gente for olhar para as grandes corporações hoje, todas estão investindo muita grana em inovação. Estão montando CVC, né? Estão investindo com startup, estão fazendo um monte de coisa dentro da empresa, estão investindo em inovação de maneira muito forte. Por quê? Lembra que as coisas estão cada vez mais rápidas? O que esses caras começaram a perceber? Que investir em inovação começou a não investir ou investir começou a ter resultado durante a gestão desses caras. Se eu não invisto, eu vou sentir o malefício de não investir. E se eu investir, eu vou sentir o benefício enquanto eu for gestor. Essa é a mudança que a gente não mudou a empresa na estrutura de pensamento de longo prazo, continua sendo curto prazo, mas isso abriu a possibilidade para investimentos que terão impacto em longo prazo. Não é só o prêmio final, é o que você aprende no processo, né?